Vamos ouvir agora, irmãos, a palavra de Deus com nosso amado irmão, evangelista Ronaldo Xavier, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus amados, quero externar aqui minha alegria e satisfação. Quero agradecer o convite feito pelo irmão Felipe para que estivéssemos aqui hoje. Quero agradecer também ao pastor desta congregação, pastor Gisélio, homem de Deus, o qual nutro profunda admiração pela sua humildade, simplicidade e também seriedade com quem tem vivido e conduzido também a palavra de Deus. Glória a Deus pela tua vida, pastor. Glória a Deus. Meus amados, há pregações em que Deus nos mostra a palavra com bastante antecedência. Às vezes a gente recebe um convite e no outro dia Deus fala ao nosso coração e nos dá uma orientação, um direcionamento do Espírito Santo. E quando isso acontece com total antecedência, a gente se tranquiliza mais. Mas há momentos que Deus ele retarda a revelação, retarda numa perspectiva humana, porque na perspectiva divina Deus nunca atrasa nem nunca adianta nada. Tudo está no cronograma de Deus. Glória a Jesus. E eu tenho dito ao Senhor, Senhor, nesses últimos dias, eu não quero pregar nada que seja diferente da urgência da revelação da palavra de Deus, da mensagem da cruz, da mensagem do arrependimento, da mensagem de voltarmos ao primeiro amor. E hoje à tarde, enquanto pedi ao Senhor que me desse uma orientação na sua palavra, Ele nos trouxe aqui uma revelação no profeta menor de nome Sofonias. Sofonias. É um livro pequeno, um pouco difícil de achar, mas está ali depois do profeta Abacuque. Enquanto você procura aí na sua Bíblia, eu vou convidar você, meu amado irmão, que está vendo através do YouTube, talvez também do Facebook, das redes sociais, esse vídeo. Aproveite esse momento. Enquanto os irmãos estão folheando as suas Bíblias aqui, esse pequeno grupo que aqui se encontra, compartilhe esse vídeo, leve a mensagem do Evangelho de forma simples. Às vezes você não tem coragem de pregar a palavra para alguém, mas dá uma curtida no vídeo, fazer um compartilhamento, manda para o grupo da sua família, você vai estar evangelizando e alcançando vidas. Quem sabe aquela pessoa que há tanto tempo você tem orado, ao ouvir a ministração da palavra de Deus, não se arrepende dos seus pecados, não entrega a sua vida para Cristo. Glória a Deus. Então faça isso, compartilhe essa mensagem, para que mais pessoas possam ouvir da palavra de Deus. Glória a Jesus. Meus amados, abram suas Bíblias em Sofonias. Vamos ler aqui já no capítulo 1. A nossa mensagem ela tem como base o livro inteiro. Sofonias, capítulo 1, vamos ler 5 versículos, do versículo 14 ao versículo 18. Glória a Deus, glória a Deus. Sofonias, capítulo 1, versículos 14 a 18, diz a palavra do Senhor: O grande dia do Senhor está perto, e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia e de ânsia, dia de alvoroço e de desolação, dia de trevas e dia de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. E angustiarei os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor,
mas pelo fogo do seu zelo toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Amém? Glória a Deus. Eu vou pedir para você que está no seu lugar, você também que está em casa, com sua cabeça, vamos dirigir uma breve oração ao Senhor nosso Deus, para que o Senhor fale ao nosso coração através da sua palavra. Deus santo, maravilhoso e justo, Senhor, eis aí o teu povo, ó Pai, que nos escuta através, ó Deus, das redes sociais, talvez através de uma gravação deste vídeo, Senhor. Eis aqui o povo que está, ó Pai, neste momento. Deus, que o teu Espírito Santo, assim como está neste lugar, também esteja na casa de cada uma das pessoas, Senhor. Fala, ó Deus, através da tua palavra, Senhor, e tem misericórdia deste pregador. Assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós temos na mensagem do profeta Sofonias uma mensagem que ela cumpre um duplo papel. Ela tem um papel temporal e um papel escatológico. No primeiro momento, a mensagem de Sofonias era direcionada para o povo de Judá, para o povo de Jerusalém, a nação dos filhos de Deus que se havia corrompido e que, portanto, precisava voltar aos caminhos do Senhor. Mas a mensagem de Sofonias hoje grita aos nossos ouvidos como também uma mensagem escatológica, uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de retorno às raízes que um dia foram abandonadas e deixadas. A necessidade de nós voltarmos ao evangelho genuíno, uma mensagem que não está preocupada com bênçãos, com chaves de casa ou de carro, ou com o mundo secular em que vivemos, mas uma mensagem de arrependimento, uma mensagem do evangelho do reino, uma mensagem que brada aos nossos corações e diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Glória a Deus. Sofonias, meus amados irmãos, em hebraico quer dizer Deus escondeu-se. Deus escondeu-se. Em meio a esta crise que nós estamos vivendo, e é impossível não trazer o evangelho sem olhar para o nosso cenário atual, porque toda mensagem ela tem uma aplicação necessária, direta, daquilo que as pessoas estão vivendo. E hoje nós estamos vendo aí todos os dias os sinais que se aproximam, os sinais que gritam aos nossos ouvidos, os sinais que fazem que abramos os nossos olhos para a vinda de Jesus. Quando nós olhamos para o nome de Sofonias e entendemos Deus escondeu-se, no seu significado, nós temos visto a reclamação de muitas pessoas, pastor Zigélio, nesses dias, que dizem assim: onde está Deus em meio a esta crise que o mundo está passando? Onde está Deus em meio a esta pandemia? O que é que Deus está fazendo? Enquanto as pessoas desesperadamente passaram a colocar a sua fé unicamente na ciência ou numa vacina, muitos têm verdadeiramente se afastado do evangelho de Cristo. Mas tudo que está acontecendo, meus amados irmãos, é para que haja um arrependimento no povo de Deus, é para que a igreja do Senhor fique mais atenta e seja chacoalhada pela verdadeira mensagem do evangelho do reino. É bem verdade, meus amados irmãos, temos vivido tempos muito difíceis, tempos trabalhosos em que o pecado ele tem se alojado e tem vivido também dentro da igreja do Senhor. Pessoas que estão pecando, estão dentro da igreja, pessoas que um dia já entregaram a sua vida a Jesus, pessoas que fazem parte do ministério, mas que estão vivendo como se Jesus não fosse voltar.
Pessoas que estão vivendo dentro da igreja como se não estivessem preocupadas com o dia de amanhã. Pessoas que estão tão enraizadas com o mundo que a sua única preocupação é comer, beber, casar-se e folgar. Onde na verdade a nossa preocupação tem que ser um retorno às origens da igreja, uma busca por arrependimento, uma busca por santidade, uma busca por intimidade com Deus. Glória a Jesus. Sabe, irmãos, a mensagem de Sofonias era uma mensagem muito dura. Sofonias viveu na época do rei Josias, antes da queda do império de Nínive. Esse homem, Sofonias, foi também um pioneiro do avivamento que aconteceu no reinado de Josias. Falava também da chegada do rei Nabucodonosor, que viria para destruir Judá, para destruir Israel, para destruir Jerusalém, para que o povo verdadeiramente entendesse que Deus estava ali mandando um recado, não só para o povo de Israel, mas também para as nações. Fazendo um paralelo com o dia que nós vivemos hoje, meus amados irmãos, Deus está mandando um recado para Israel, Deus está mandando um recado para a igreja, Deus está mandando um recado para as nações, dizendo: buscai santificar-se. Aquele que está em santidade, santifique-se ainda mais. Mas aquele que está vivendo o lamaçal do pecado, entregue-se totalmente, porque da maneira que está não dá para continuar. Estamos vivendo, meus amados irmãos, um tempo de decisão, em que precisamos escolher a quem nós vamos servir. Mas uma coisa eu tenho dito: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas, irmão Ronaldo, e se minha casa não quiser servir, então viva aquela palavra: escapa-te por ti mesmo. Busque a santidade, liberte-se dos pecados ocultos, dos pecados escondidos. Pessoas, meus amados irmãos, e a mensagem não pode ser outra. Eu tenho até dito aos amigos pastores: não me chame para pregar, porque se eu for na sua igreja para pregar, eu estarei pregando a mensagem do arrependimento, estarei pregando inicialmente para mim mesmo, porque todos os dias Cristo tem cobrado de mim: Ronaldo, mais santidade, mais busca, menos pecado. Então, aos amigos pastores eu tenho dito: a responsabilidade que nós carregamos é muito grande. Somos os mensageiros de Deus dos últimos dias. E a Bíblia diz: ao que muito é dado, muito será cobrado. Não pense, meus amados irmãos, que o juízo de Deus sobre a vida de um homem de Deus é o mesmo que o juízo de Deus sobre a vida daquele que pouco conhece o Evangelho, que não é. Nós, pastores e líderes, seremos duramente cobrados nos últimos dias. E se nós não nos arrependermos, se nós não nos consertarmos, se o altar, se o conserto não começar do altar do Senhor, haverá um severo juízo de Deus sobre nós e consequentemente sobre o povo. E por que isso, irmão Ronaldo? Porque a igreja que Jesus vem buscar é pura, é santa, é imaculada, é a igreja que rejeita o pecado e não tolera Jezabel.
Irmãos, pecados de estimação nos levarão para o inferno. Aquilo que nós fazemos escondido, Deus trará à luz, como ao meio-dia. Veremos nesses últimos dias grandes escândalos, pessoas apostatando da fé, abandonando o evangelho, negando a cruz de Cristo, trocando o evangelho de Cristo por mentiras. Sabe, uma das características, meu amado irmão pastor, que nós vamos ver aqui no Velho Testamento, é que sempre que Deus levantava um homem de Deus, um profeta, para exortar e advertir a nação, falsos profetas também se levantavam e diziam assim: não será assim, Deus não trará juízo, Deus não trará a sua justiça, Deus trará prosperidade e riqueza à nação. Sabe, foi nesses últimos dias levantado um clamor, um jejum para a nação brasileira. E nas vésperas deste jejum, enquanto eu pregava, eu dizia: não adianta o povo fazer jejum se não há arrependimento. O jejum pelo jejum não significa nada. O jejum, meus amados irmãos, o nosso culto, ele só tem sentido quando nós buscarmos a Deus em espírito e em verdade. Adoradores que estão querendo verdadeiramente viver o evangelho de Cristo. Quando o profeta Sofonias é usado por Deus, aqui ele vai falar de vários tipos de homens e de líderes. Ele fala, meus amados irmãos, por exemplo, de homens e cidades que confiavam na sua própria riqueza. Hoje nós temos visto a força de um pequeno vírus que tem ceifado a vida de pessoas. Nós vimos no Brasil senadores da República morrerem por causa desse vírus. E eu quero lhe dizer uma coisa para que você entenda: um senador brasileiro, ele tem acesso a um plano de saúde ilimitado. O que significa isso? Significa que se ele quiser sair daqui do Brasil e ir fazer tratamento nos Estados Unidos, no Japão, ou no hospital mais caro do Brasil, ele pode fazer. E sabe o que é que Deus está mostrando, meus amados irmãos? Que não importa o plano de saúde que você tenha, seja o SUS, ou seja o plano de saúde do Senado, se você não tiver na dependência de Deus, não vai adiantar, porque esta doença que se espalha não tem escolhido idade, condição social, cor de pele, mas ela tem sido um primeiro alerta de Deus, não só para o Brasil, mas para o mundo. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Nesses dias, eu recebi uma visita do próprio diabo em sonho. O diabo se apresentou para mim em sonho e disse assim: pare de falar o que você está falando, pare de pregar o que você está pregando, você está entrando no meu território. E ali o diabo me fazia uma série de ameaças, das quais eu não posso nem citar nessa pregação. Tão pesado era o conteúdo. Mas sabe, irmãos, uma coisa eu entendo com essa
autorização que Deus deu para que o diabo me visitasse. É que nós estamos no caminho certo. Aleluia! Se nós estamos incomodando o inferno, pela mensagem da cruz de Cristo, é porque estamos no caminho certo. Irmãos, temos vivido tempos em que pessoas estão dentro das igrejas, mas estão no inferno. E nós, nos últimos dias, precisamos estar atentos para isso. Eu tenho pregado e tenho dito o que é que Deus vai precisar fazer com a nação brasileira. O que é que Deus vai precisar fazer, meus amados irmãos, com o povo? Quantos mais Deus vai ter que levar? E eu tenho dito isso, Senhor. Se o Senhor quiser me levar hoje, pode levar. Eu não tenho medo de Covid, de doença, não tenho medo disso não. Sabe do que é que eu tenho medo? Eu tenho medo do inferno. Eu não tenho medo de quem pode matar o meu corpo. Mas eu tenho medo daquele que pode lançar o meu corpo, a minha alma e o meu espírito no inferno. É esse que eu temo. Ei, chorama, soreila, mas. E a mensagem do profeta Sofonias aos orgulhosos, aos soberbos, era essa, porque ele dizia: vocês se confiam nas suas riquezas, no seu ouro, na sua prata. E ali Deus, usando este homem de Deus, vai dizer: olhe, nem a sua prata, nem o seu ouro poderá livrar no dia do furor do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Ei, me chora lá, sora lá, mas, sorei lá, mas. Orei, telemas, sora lá, mas. Quantos sinais, meus amados, nós temos visto nos últimos dias? Terremotos. Eu estava pregando semana passada e estava dizendo: olha, nós tivemos, nunca se viu uma incidência de terremotos tão grandes quanto nos últimos dias, nas últimas semanas. Nunca se viu tantos vulcões e erupção ao mesmo tempo no mundo inteiro. Não é só o Covid, não é só essa doença. Deus está mandando os seus sinais. Irmãos, hoje nós temos vivido muitas vezes preocupados com que eita, a economia vai quebrar. O que é que nós vamos vestir? O que é que nós vamos comer? Como é que vai ser o dia de amanhã? Deus, o Pai, sabe que nós precisamos de cada uma dessas coisas. Aleluia. Mas a nossa preocupação tem que ser: Senhor, como eu poderei viver distante da Tua presença? Aleluia. Glória a Deus. Como eu posso manter a minha vida de aparência, uma vida de pecado? Muitos têm se preocupado: mas eu estou na igreja, eu estou tomando Santa Ceia. Ei, chorebe, soralamassodei, quenemas. E a preocupação deveria ser: Senhor, eis aqui, Senhor, perdoa os meus pecados. Me dá condição de corrigir os meus erros. Me dá condição, Senhor, de me arrepender verdadeiramente. Me dá condição de entregar a minha vida verdadeiramente para Cristo. Pastor Zinzélio, nesses últimos dias nós vamos ter que pregar, vamos ter que reevangelizar os nossos crentes. Reevangelizar, começar tudo de novo.
E eu começo, irmão, falando de mim mesmo, porque sou um miserável pecador. Eu tenho dito, Senhor, eu não tenho condição de pregar a tua palavra. Quantas vezes eu não fugi do púlpito, mas o Espírito Santo insiste, pregue a minha palavra, pregue a minha palavra. Ei, tchalá, sorei lamas. Ei, tcheremessora lamas. Ora, massorei lamas. Ah, tchalama, sorei lamas. Sabe, irmãos, a noiva do Cordeiro, esta igreja que ora, que busca, conversando com amigos pastores, eles têm dito, irmão Ronaldo, os dias de hoje estão tão diferentes. Irmãos, a gente não precisa voltar muito tempo, não. Basta voltar, pastor, 20 anos. A gente não precisa voltar para o tempo de Daniel Berg e Gunnar Wingre, não. Volta 20 anos na história da igreja. Será que Deus vai ter que mandar novamente a perseguição para a igreja do Senhor, para vermos quem é crente e quem não é? E Deus faz, irmãos, Deus faz. Orei telemessora lamas. Aqui a jovem cantou o hino, e eu vou precisar discordar do poeta, porque no hino diz assim: Deus não nos faz chorar, Deus nos fará chorar, meus amados irmãos. Mas a diferença é que Ele enxugará toda a lágrima. Deus permitirá o choro. Leite eremessora lamas. Eite eremessora lamas. Ou tchalamas lamas. Ou tchalasore lamas. Como muitas vezes nós não temos visto o poder de Deus, curas, ressurreições. Ei, tcheremessora lamas. Gunnar Wingre, escrevendo em seu diário, ele dizia que uma vez ele foi orar para um irmão, enquanto ele orava, o Espírito, a presença de Deus era tão forte naquele lugar, pastor, que aquele irmão começou a levitar. E foi tão grande o susto que ele tirou a mão e parou de orar. Porque ele teve medo do sobrenatural de Deus. Aleluia. Quando ele voltou a orar, Deus começou a levantar novamente aquele irmão. Ei, telemessora lamas. A Assembleia de Deus, de Daniel Berg e Gunnar Wingre, era uma igreja extremamente perseguida. Ei, telemessora lamas. Frida Wingre, quando escreveu o hino, falando sobre a dor que o homem, o servo de Deus, passa, em meio à aflição, o servo de Deus, que o servo de Deus passa e a gente às vezes não entende. A gente vai ver na história da Assembleia de Deus, Frida Wingre escrevendo esse hino no momento em que sua filha tinha morrido, pastor. E Gunnar Wingre muito aperreado, muito triste, porque era tamanha a perseguição da igreja, que ele estava ali em Salvador, na capital do estado da Bahia, e não podia sepultar sua filha. Porque os cemitérios, não era permitido nos cemitérios de Salvador enterrar
crentes ou filhos de crentes. Então, meus amados irmãos, aquela família vai procurar, vai levar aquela criança morta, fazer uma viagem de alguns dias para enterrar uma criança no interior do estado, procurando um cemitério que pudesse abrir as portas para aquela criança, para que aquele corpo pudesse ser depositado. Verdadeiramente, filhos de Deus passam por aflições. Eite elemas. Vivemos um tempo, meus amados irmãos, onde se tem pregado que o crente não pode mais sofrer, que o crente não pode mais chorar, e que o crente não precisa se preocupar com a sua santidade. Eite elemessoralamas. E Deus me traz aqui hoje para falar que esses profetas que assim pregam têm sido levianos. Sofonias 3, versículo 4 diz: os seus profetas são levianos e criaturas aleivosas. Os seus sacerdotes profanam o santuário e fizeram violência à lei. E nós, como igreja do Senhor, temos muitas vezes, meus amados irmãos, tolerado o pecado, tolerado Jezabel, feito acordos e conchavos, quando na verdade Deus vem nos alertando que é preciso que a igreja volte ao primeiro amor. Lembre do Deus que vai trazer juízo e correção. Ah, irmão Ronaldo, mas eu estou firme na presença do Senhor. Se você está firme na presença do Senhor, continue buscando ao Senhor. Não negue aquilo que Deus te chamou. Renuncie o pecado. Quando o profeta Sofonias fala ao povo, nós vamos ver no capítulo 3 a mensagem dizer: eu dizia, certamente me temerás e aceitarás a correção, e assim a sua morada não seria destruída, conforme o que havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada, corromperam todas as suas obras. Imagine Deus dizendo: pronto, trouxe o juízo, agora eles vão se arrepender, agora eles vão buscar. Aí sabe o que o povo fez? Começou a se corromper mais e mais. Começou a dizer: Deus não se preocupa com essas coisas. Quantos, meus amados irmãos, olhe, comece a observar. Faça, meus amados irmãos, uma pequena pesquisa no YouTube, e você vai ver um monte de mensagens, de bênçãos, que Deus vai levantar a nação brasileira, para abençoar, bênção de prosperidade. Essa tem sido muitas vezes o foco da mensagem, quando Deus nos chama, meus amados irmãos, para não ficarmos na grande tribulação. Irmãos, sabe como vai ser aquele dia? Quando Deus preparar a sua igreja, a igreja for arrebatada, e um dia você olhar para o lado e perceber que ficou. Será que nós não estamos vendo o que tem acontecido todos os dias nos jornais? Olha, o mundo está se preparando para um governo único. É público, é notório. Eu tenho dito, onde é que nós poderemos imaginar, pastor, a gente só entrar num shopping, se mostrar a mão direita ou a testa para um termômetro?
Hoje nós estamos mostrando a mão direita ou a testa para um termômetro, mas logo em breve não vão estar medindo a temperatura, vão estar dizendo: você tem a marca na mão ou na testa? Essa será a preparação que nós temos visto nos últimos dias. Quem diria que as igrejas seriam fechadas? E eu vou lhe dizer, vai ficar gravado. E está sendo gravado, e você vai poder escutar novamente essa mensagem. As igrejas voltarão a ser abertas, pastor. Mas por esses dias serão fechadas novamente. E vai estar gravado. E você vai poder consultar esse vídeo depois. Porque daqui para frente serão dias assim, dias difíceis e mais difíceis. Não pense, aqueles cultos que nós tínhamos de mocidade, aquelas festas, aqueles dias serão dias de saudade. E eu não estou dizendo que não poderão vir, virão, mas se houver arrependimento da igreja do Senhor. Enquanto nós, como crentes, como filhos de Deus, não transformarmos as nossas casas em locais de adoração, as nossas igrejas permanecerão assim, passando por lutas, por dificuldades. Antes de gritarmos nas redes sociais e apontarmos para o governador, para o presidente, que está fechando as igrejas, entenda, é permissão de Deus. Porque a Bíblia diz que não há nenhuma autoridade constituída que não venha de Deus. Então, se tem governador, prefeito fechando igreja, é porque tem uma igreja que não está orando. Enquanto nós estamos buscando soluções em mídia, muitas vezes em redes sociais, temos esquecido de dobrar os nossos joelhos mais e mais. E tudo que tenho dito aqui, prego primeiro para mim, que sou o mais pecador, o mais miserável dos homens. Tenho dito: Senhor, tem misericórdia de mim. Eite, ele me sora lamas, sorei lamas. Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque eu poderia terminar essa mensagem agora, mas eu não posso terminar sem contar o final dessa história. O final dessa história é que Deus vai sim tratar a sua igreja, porque do jeito que está, se Jesus voltar hoje, meus amados irmãos, ai de nós, então é necessário esse tempo de conserto. Sabe por quê, irmãos? Porque depois do conserto vem o avivamento. Para a igreja de Atos sair de Jerusalém, foi necessário que Deus mandasse a perseguição. Porque a igreja estava muito confortável no cenáculo, acomodada. Estamos aqui, está tudo bem. Estamos esperando a vinda de Jesus. Mas se não fosse a perseguição, o evangelho não teria chegado até nós. Todos os dias temos visto líderes se desviando. Como é fácil encontrar na internet líder que vai defender divórcio, líder que vai defender aborto, pastores, eu estou falando aqui de crente, não estou falando de pastores.
que vá defender divórcio, que vá defender aborto, que vá defender casamento homossexual. Está um batendo no outro, é só pesquisar. Profetas mentirosos. A mensagem que tem que ser pregada hoje é a mensagem de João Batista. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E eu quero concluir a mensagem dizendo, Sofonias 3:9, porque então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com o mesmo espírito. Sabe por que essa perseguição virá até nós? Para que em nós haja a santidade que Deus quer de nós, para que Ele possa ter uma noiva preparada. Ô irmão Ronaldo, por que Jesus não vem hoje? E Ele pode até vir. É porque lá no céu, irmãos, existe uma lista, existe uma relação daqueles que vão subir. E essa lista ainda não está fechada. Uns, porque aceitaram a Cristo e se afastaram. Outros, porque nunca ouviram a mensagem da cruz. Enquanto nós, como igreja do Senhor, estamos sendo desafiados a pregar a palavra, porque foi necessário que as igrejas fechassem, para que a gente enchesse o YouTube de pregações verdadeiras, para que todas as igrejas agora tivessem um canal no YouTube, em rede social, e dizer, Jesus está voltando. Para que quando alguém fizer uma pesquisa, cair num vídeo desse, que você acha que foi aleatório, não, é Jesus querendo alcançar almas. É esses vídeos que estão aqui, sendo produzidos, alcançar milhares e milhares e milhares. Porque nós, por muito tempo, não demos valor a isso. E o evangelho precisa ser pregado. Ei, tcheremessora lamas. Sofonias 3:12. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão e não haverá quem os espante. As características do povo que vai morar no céu: humilde, pobre, que confiam no Senhor, que não cometem iniquidade, que a sua língua não é mentirosa, que a sua língua não é enganosa, porque serão apacentados. Crentes hoje, meus amados irmãos, que não querem ter pastor, que dizem assim, eu não preciso de pastor não. Se você não aceita ser pastoreado por um pastor que vê, muito menos por um pastor que não vê Jesus Cristo. Vivemos em tempos de rebeldia. Ai, irmão Ronaldo, eu queria que o senhor trouxesse aqui hoje um Pentecostes. Eu também queria trazer essa mensagem. Queria muito. Mas o que eu tenho para hoje é dizer, Jesus está voltando. Prepara-te, ó igreja, para subir. Ei, telemessora lamas. Ei, temeressora lamas. Orei, telemessora lamas. Sabe, irmãos, temeressora lamas.
Há pessoas que estão ouvindo essa mensagem e estão dizendo assim: ah, isso não é para mim. É para você sim. E Deus conhece o teu pecado. Deus sabe o que você tem feito, de bom e de mal. Deus sabe o que eu tenho feito, de bom e de mal. E o dia de acertar as contas chegará. E aqui eu encerro dizendo que a nossa mensagem, meus amados irmãos, apesar da exortação, seja uma mensagem de esperança, porque no final vai ter valido a pena. Cada lágrima derramada, cada choro. Um dia Jesus vem buscar essa igreja gloriosa, pronta, limpa, lavada, leite, orelhamas. E nós poderemos entrar nas mansões celestiais, leite, orelhamas, com alegria, e dizer: Senhor, valeu a pena. Glória a Deus. Que o Senhor Deus aplique esta palavra em nosso coração.